Bom dia. Então, é um prazer participar aqui dessa mesa como moderadora. Inicialmente, eu tinha pensado em falar um pouco da perspectiva da economia nessa questão de gênero, mas eu acho que a apresentação foi tão rica que eu vou aproveitar a minha oportunidade aqui como moderadora para colocar algumas questões que eu fui pensando ao longo da apresentação, tanto para a Paula quanto para a Lígia e para a Inaê, e colocar algumas questões específicas, se vocês puderem abordar no momento que vocês estiverem também fazendo um comentário sobre o relatório. Primeiramente, com relação aos dados que a Paula apresentou, é bastante interessante, principalmente nessa perspectiva comparada entre os países. Acho que o que salta bastante aos olhos, no caso do Brasil, é a questão de acesso ao emprego, né, em que o Brasil teve uma nota relativamente baixa aos outros países, e esse estudo identificou algumas questões que são importantes para o acesso ao emprego. E aí eu queria comentar alguma delas e, de repente, depois pegar um pouco da opinião da Paula, do que ela acha sobre políticas que possam melhorar essa questão de acesso ao emprego das mulheres. Então, dois pontos que foram colocados para o caso do Brasil é essa questão de igualdade de rendimentos para uma mesma atividade, né? Ou para dois trabalhadores, homens e mulheres, que estão fazendo exatamente a mesma ocupação. E a outra questão foi essa questão do horário flexível. Com relação à remuneração, eu queria perguntar para a Paula como é que ela vê essa questão, mesmo que haja uma legislação que coloque homens e mulheres que performam o mesmo tipo de trabalho, como é que isso, de fato, é encarado em termos práticos, né? Dito de outra forma, como é que a gente pode, de fato, mensurar, apesar de ser uma questão que é super importante, como é que, de fato, a gente leva isso em termos práticos e mensura e verifica que, de fato, duas pessoas que estão exatamente performando a mesma atividade estão recebendo o mesmo valor? E com relação ao horário flexível, que foi uma outra questão, eu queria pontuar que existem alguns estudos em economia que mostram justamente que em profissões em que o schedule de trabalho é mais flexível, são justamente profissões em que as mulheres avançam mais nas carreiras, né? Tem um diferencial, tem um crescimento profissional maior, tem um diferencial de salário menor, mas que a literatura identificou que são determinadas profissões que permitem esse tipo de flexibilidade. E aí, pensando aqui um pouco na natureza das profissões, existe alguma coisa que a gente pode fazer com relação a isso? Ou realmente esperar que os avanços tecnológicos permitam essa divisibilidade das horas? Aí que, colocando em contexto, profissões que não permitem a divisibilidade de horas são profissões em que o retorno a uma hora adicional é crescente nessa hora, ele não é divisível, né? Então, isso é uma questão mais legislativa ou é uma questão realmente do ambiente de trabalho, do tipo de profissões que estão disponíveis hoje em dia? E queria colocar aqui duas questões para a Lígia com relação ao comentário que ela vai fazer. Pensar primeiro nessa questão da representatividade das mulheres, do ponto de vista de economia, da forma como eu vejo, é que a gente se importa com mulheres economistas porque os temas que as mulheres economistas pesquisam são muito diferentes dos temas que os homens economistas pesquisam. Então, garantir a representatividade, de certa forma, é mudar um pouco o rumo das ciências econômicas em termos de temas que são de interesse diferenciado entre gêneros e acabam não sendo tão pesquisados por causa desse diferencial de representatividade. E colocar isso um pouquinho na perspectiva jurídica, se ali já tem essa mesma visão. E certamente, acho que você vai falar um pouco dessa questão da representatividade na política, isso certamente é uma questão, se homens e mulheres valorizam políticas públicas de forma diferente e a representatividade das mulheres é feita de forma diferente no campo político, né? E um ponto para a Inaê, se ela pudesse também colocar no debate dela, eu estaria super interessada em saber a perspectiva da Inaê sobre todos esses números com relação à perspectiva de raça,
né, no sentido de que tipos de políticas públicas, a gente viu aqui um panorama para as mulheres em geral, né, mas a gente entende que a questão racial também é uma questão muito importante, e a questão racial no mercado de trabalho para as mulheres é bastante relevante. Que tipos de políticas públicas, né, primeiro, como é que é o panorama das mulheres negras, se ela pudesse dar um pouquinho disso, da perspectiva dela, e que tipos de políticas públicas poderiam, então, aumentar a representatividade das mulheres negras nesses postos. A gente sabe que existe um papel de formação, no sentido de que a representatividade no topo acaba propiciando mais mulheres, né, a seguir determinadas carreiras, e a gente pensa da mesma forma para as mulheres negras, né, ter representatividade de mulheres negras em altos postos pode também propiciar outras meninas a seguirem o mesmo tipo de carreira. Como é que ela vê essa questão? Então, eu vou começar passando para a Lígia, primeiro. Pode fazer, enfim. Quer dizer, se der para acomodar minhas perguntas, mas se não der, eu acho que vocês têm comentários chicos também para fazer. Não dá. Super dá. Obrigada, Cecília, pelas perguntas. Obrigada, Paula, pela apresentação. O relatório é um material riquíssimo de consulta, de informação, de pesquisa. É um prazer estar aqui também com a Inaê nessa mesa. Para além de contemplar as perguntas que a Cecília me fez, que tem muito a ver com algumas coisas que eu pesquiso, inclusive aqui na FGV, quando fui convidada aqui pelo Feres para fazer comentários ao relatório, eu anotei também alguns pontos que eu gostaria só de suscitar, que me parece, acho que é uma oportunidade muito interessante também de diretamente dialogar com a pessoa responsável pelo relatório. Bom, eu acho que eu começo então com as perguntas da Cecília e depois vou para os meus pontos. Questão de representatividade de mulheres, né, na sociedade, no direito, na política, se isso transforma, por que isso é importante? Né? Bom, em primeiro lugar, como a Cecília já adiantou, tem uma questão chave, que é uma questão democrática, no sentido político. Né? É um pressuposto democrático, de legitimidade democrática, que os grupos de uma determinada sociedade possam encontrar acesso e representação no âmbito de formulação das leis a que todos se subordinam. Né? Então, isso é um pressuposto de legitimidade democrática. Isso serve não apenas para as mulheres, mas é emblemático no caso das mulheres, porque no Brasil, já todos sabemos, as mulheres compreendem a maior parte da população brasileira e encontra baixíssima representatividade no seu âmbito legislativo, no âmbito executivo, inclusive também da política, nos ministérios. Né? Então, o Brasil é um dos últimos países do mundo no ranking de representatividade das mulheres na política, e isso, por si só, já é um fator de preocupação. Né? Já indica o que se chama de um déficit de representatividade que, por outro lado, impacta, sim, substantivamente em que tipos de leis e discussões são travadas dentro desse âmbito político-legislativo. Né? Então, isso impacta que tipos de propostas são discutidas, que tipos de leis são formuladas. As mulheres, eu me vinculo a um tipo de pensamento, né, da teoria feminista, que entende que ser mulher é uma experiência compartilhada de discriminação, né, e que isso impacta a maneira que as mulheres veem o mundo, porque impacta a maneira com que elas são colocadas nesse mundo. Então, não por uma questão inata, não por qualquer suposta questão biológica, mas por uma questão de vivência. Né? Porque as mulheres vivem uma realidade que é singular.
né, dentro da sociedade. E é singular na medida em que as mulheres são, no mundo todo, em geral, mas no Brasil em especial, as responsáveis pelo desempenho das tarefas domésticas e de cuidado com os filhos pequenos e com parentes doentes, enfim, todas essas tarefas, inclusive não necessariamente delas próprias, às vezes os parentes do companheiro, por exemplo, né, a sogra ou o sogro doente, ficam aos cuidados, normalmente, das mulheres. Então, esse é um tipo de realidade que é marcante na vida de todas as mulheres em geral e do Brasil em especial. A esse respeito, aliás, isso me leva para por isso que eu comecei pela sua pergunta, isso me leva para um ponto que eu gostaria em relação ao qual eu gostaria de dialogar aqui, que é, primeiro, em relação, eu li, né, com muita atenção o relatório, e ele é, né, repito, ele é muito, muito rico, mas às vezes eu gostaria que anotei algumas coisas, sejam dúvidas ou sejam sugestões, algumas coisas que eu gostaria de ouvir um pouco em termos da justificação do tipo de formulação que está presente no relatório. Por exemplo, em relação à questão da aposentadoria que a Paula tocou agora há pouco, sobre a distinção do tempo de aposentadoria de homens e mulheres, né, que no Brasil é diferenciado hoje, de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E a justificativa habitual para esse tipo de diferenciação é justamente a compensação pela dupla jornada de trabalho, exatamente por esse trabalho que as mulheres historicamente realizam, que sempre realizaram e que, a partir da maior entrada das mulheres no mercado de trabalho, fez com que elas tivessem duas jornadas, porque o trabalho doméstico e de cuidado é trabalho, ele só é invisível e ele é não pago, né? Então, isso seria uma maneira de compensar as mulheres por esse trabalho performado. Há indicadores de maior vulnerabilidade após a aposentadoria e com o aumento da idade, porque a aposentadoria é proporcional. Mas será que a melhor saída não seria, ao invés de igualar, buscar outras alternativas ou incentivos ou outros tipos de compensação, porque senão a gente não estaria justamente reforçando, né, uma desigualdade já existente? E eu digo isso também porque atualmente está começa a aparecer nos debates públicos justamente uma crítica ao cálculo do PIB a partir da invisibilização do trabalho das mulheres, né? Nesse sentido, que o PIB não leva em conta o trabalho doméstico, né? Não leva em conta o trabalho de cuidado das mulheres. E há cálculos que estimam que, globalmente, o trabalho das mulheres, trabalho não pago, corresponde a até 39% do PIB mundial. E no Brasil, essa ordem de grandeza é de 11%. Eu tenho algumas dúvidas, depois eu posso tirar no privado aqui com a Paula e com a Cecília sobre como se calcular esse PIB. Na verdade, eu vi que ele é calculado a partir das horas de trabalho doméstico realizado e a remuneração é equivalente à hora de trabalho doméstico de um trabalhador ou uma trabalhadora, geralmente uma trabalhadora doméstica, no país. Mas se é a própria mulher que performa, e se ela tem uma atividade laboral, será que não deveria ser pela hora de trabalho dela? Né? Isso aumentaria, se ela está realizando pessoalmente, isso aumentaria significativamente o percentual do PIB ao qual corresponde essa hora ou essas horas de trabalho. Outra coisa que eu queria comentar diz respeito aos indicadores de proteção de violência, né, como indicador necessário não só para a proteção da mulher, mas para que se assegure a participação das mulheres no mercado de trabalho. Eu queria, na verdade, perguntar
se também não deveria fazer, ou se há uma escolha deliberada, ou se foi considerado, a existência de leis nos países estudados, em todos os países estudados, que criminalizem o feminicídio e que criminalizem a homofobia e a transfobia. E que lidem com essas questões também como discriminações, seja no mercado de trabalho, enfim. Porque, se não, me parece que se parte de um pressuposto da heterossexualidade, né? E isso atinge as mulheres. E se a gente pensa no Brasil, a gente está aqui para discutir os dados do Brasil, principalmente, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQI do mundo, o país em que a população trans tem uma estimativa de vida de 35 anos. Né? Então, me parece que essa é uma questão. E que, inclusive, em relação ao trabalho de mulheres trans, é absolutamente discriminatório, relega os dados da Associação Nacional de Transsexuais, o que não é representativo, né, da totalidade das pessoas trans no Brasil, mas essa associação, que tem uma representatividade expressiva, calcula que 95%, né, dos seus filiados, mulheres e homens trans, trabalham na prostituição, né, porque não encontram outro espaço. Então, será que a gente não teria que considerar, né, esse como também um fator de exclusão de mulheres, e aí mulheres trans, por exemplo, no mercado de trabalho? E eu também, assim, acho que eu já estou falando muito, só para nem sei quanto tempo eu estou falando. Estou bem? Então tá bom. Dois últimos pontos, aliás, eu tinha 3, vamos ver como é que eu vou fazer. Sobre ainda esse ponto, né, do PIB, etc., como é que vocês lidam com o chamado que a ONU cunhou como um fenômeno da feminização da pobreza, né? De que o último dado que eu observei, esse é um termo para designar que, dentre a camada mais pobre da população mundial, a esmagadora maioria é formada de mulheres. O último dado que eu vi era de que 70% das pessoas em pobreza, na camada da pobreza, são de mulheres. Isso tem a ver com os dados que me parece que a Paula já mencionou, de acesso ao crédito, de acesso à propriedade, mas também do fato social de que as mulheres estão responsáveis pelo cuidado dos filhos e dos demais entes da família que não podem trabalhar, então são as únicas responsáveis pelo sustento de um grande número de pessoas, né, muitas vezes. Então, eu queria só saber como é que vocês abordam essa questão. E sobre a restrição da liberdade de locomoção, me ocorreu também a questão do assédio nos transportes públicos, né? Isso é uma questão que foi relativamente discutida no Rio de Janeiro por ocasião da implantação do chamado vagão rosa, né? Então, como endereçar essa questão? Há pesquisas que indicam que as mulheres se sentem inseguras em todo e qualquer espaço público, né? E aí, com receios de violências diversas, com roubos, furtos, assédios, estupro. E aí, como é que isso limita a liberdade de locomoção das mulheres? E já adianto que me parece que o vagão rosa não é exatamente a melhor opção de lidar com isso, porque me parece que normaliza, né, estabiliza uma certa pressuposição de que homens são naturalmente violadores e que as mulheres são naturalmente passivas e sujeitas a esse tipo de abordagem, né, desse tipo de violência. E, por fim,
Queria só perguntar como é que se e como, né, se leva em conta a questão dos direitos reprodutivos das mulheres, né? A gente falou de licença maternidade, paternidade parental, se acesso a aborto legal é um fator, né? A gente tem em discussão no Brasil a lei de planejamento familiar, que requer outorga uxória, né? Que requer o consentimento do cônjuge para caso de esterilização voluntária. Né? Então, só queria... São esses vários pontos. Não sei se vai dar tempo. Obrigada, Paula e Cecília. Obrigada, Lígia. Acho que, de repente, a gente passa para a Inaê e depois a Paula retoma. Então, vamos lá, Inaê. Então, estão me ouvindo? Então, né? Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite do José Ferrer e a oportunidade de estar debatendo numa mesa composta de mulheres, para falar sobre mulheres, com dados que eu acho absolutamente importantes de serem debatidos, e também muito presenciado por mulheres. Eu estou achando muito significativo que a maior parte do nosso público hoje é feminino, né? E pensar um pouco as implicações que esses dados trazem, e, obviamente, eu vou fazer um questionamento que é um só. Então, eu acho que, nesse sentido, é mais fácil, porque eu acho que é o que inclusive, diz respeito a quem eu sou e aos estudos que eu faço. Mas, para chegar no questionamento, eu vou contar uma historinha antes, porque eu sou historiadora, então a gente sempre gosta de contar uma historinha, né? Mas faz sentido a historinha que eu vou contar. É uma história de uma mulher chamada Maria Firmina, que no final do século XIX, no final da década de 70 do século XIX, a Maria Firmina ela sai de uma cidade de Vassouras, que era uma cidade relativamente grande, mas nada próxima ao que era o Rio de Janeiro de então, que era a corte do Império do Brasil, e ela vem para o Império do Brasil, para a corte aqui do Rio de Janeiro, justamente para tentar fazer com que as duas filhas dela, que haviam nascido após a promulgação da Lei do Ventre Livre, pudessem efetivamente gozar da liberdade antes de completarem 18 anos. Né? No momento em que a Maria Firmina está fazendo isso, e ela é uma mulher que era escrava, né? Então ela sai, ela consegue uma autorização com seu senhor para vir para cá, para acessar aos órgãos jurídicos, para fazer valer a Lei do Ventre Livre. Ao mesmo tempo em que isso acontecendo, e a Maria Firmina não é a única mulher que faz isso, no Brasil está sendo gestada uma determinada ideia de mulher. Né? Então, é justamente nesse período, no final do século XIX e no começo do século XX, que uma ideia de feminino, muito vinculada à maternidade, né, a quem cuida, como cuida, né, está sendo gestada, e, sobretudo, uma ideia específica de mulher, que é de uma mulher branca. Sobretudo quando a gente está falando do que, naquela época, eram vistas como as benesses do ser feminino. Então, a delicadeza, né, o melhor trato com as crianças. Essas questões elas eram muito referendadas a uma mulher específica, que é a mulher branca, que, historicamente, não era uma mulher que trabalhava. Né? Num país escravocrata como foi o Brasil, o trabalho ele sempre foi algo vinculado às mulheres negras e às mulheres mestiças. Eu fiz esse pequeno prelúdio aqui, porque, inclusive, para lembrar que ontem a gente comemorou 130 anos da abolição da escravidão, então isso também é um tema que precisa ser debatido e será debatido, inclusive fica o convite, porque amanhã a gente começa um seminário aqui sobre o pós-abolição, mas pensar em algo que sempre foi para mim um certo incômodo, eu lembro, quando eu debatia as questões feministas, que é o pressuposto de que só existe um tipo de mulher. Né, uma normalização do que é ser mulher. E essa normalização, acho que muitas vezes acaba incidindo na própria forma em que a gente pensa, não só a questão feminina, mas as implicações disso na sociedade. Então, fazendo uma junção do que seria o meu principal questionamento e da pergunta que a Cecília fez, eu queria tentar entender como...
queria que você falasse um pouco mais, Paula, em que medida é possível trabalhar com as clivagens raciais nesses dados? Né? Em que medida a gente consegue perceber que esse estatuto feminino, que ser mulher, é algo muito mais complexo, né? Porque ainda tem as questões trans também, que são de outra complexidade, mas que também precisam ser trazidas para o debate. Mas a questão racial, eu acho que ela, de certa forma, eu não quero fazer aqui uma medida do que é mais importante ou não, mas eu estou pensando em questões numéricas. Né? A gente tem um número, pensando no Brasil, absolutamente expressivo de mulheres negras e mulheres mestiças, em que, ao meu ver, algumas das questões que foram levantadas nem chegam para essas mulheres, porque essas mulheres não se aposentam, essas mulheres não têm a carteira assinada, essas mulheres vão ver outro tipo de violência, porque a relação com o trabalho delas é completamente distinta. Então, o trabalho, por exemplo, que as empregadas domésticas vivenciam, isso é claramente uma herança da escravidão, né? Sobretudo porque a maior parte das empregadas domésticas, elas são mulheres negras cujas mães foram, as avós foram, as bisavós foram, e a tataravó foi uma escrava. Né? Até que ponto esses... eu estou pensando mais especificamente nas questões relativas ao trabalho, então, não só o incentivo, mas também a entrada dessas mulheres no trabalho. Então, até que ponto esses dados conseguem alcançar essa realidade que, ao meu ver, é uma realidade estruturante na história brasileira, né, é nossa realidade, mas não só. Se a gente for pegar países ao sul do Saara, a gente vai ter questões relativas também à própria concepção de mulher, mas assim, como a gente vive uma sociedade muito mestiça, né, no Brasil, então acho que isso fica muito mais forte. Né? Então eu queria que você falasse um pouco mais, inclusive do ponto de vista das formulações das perguntas, se isso foi algo que fez parte, ou parte dos indícios de vocês apontam para uma necessidade de um debate maior sobre essas questões, porque, por mais que eu acho fundamental todo esse trabalho, a sensação que eu fico é que é muito complicado a gente falar só em mulher. Porque, implicitamente, a gente já pensa em mulheres brancas. Né? Porque quando a gente adjetiva, a gente só adjetiva as mulheres negras, né? As mulheres indígenas. A mulher branca ela nunca é adjetivada como mulher branca, ela é a mulher. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como essas questões, essas clivagens raciais, elas apareceram no relatório, em que medida elas podem ser incorporadas ou elas precisam de um outro tipo de estudo, um outro tipo de análise, para a gente conseguir pensar de forma mais global, sobretudo no que diz respeito às inserções ao trabalho e também aos tipos de violência aos quais essas mulheres todas estão sujeitas, como algo mais representativo. Aqui eu estou pensando na sociedade brasileira, mas acho que isso não é uma questão só do Brasil. Se a gente pegar as sociedades caribenhas, latino-americanas, acho que isso fica também muito evidente. Né? A minha pergunta ela é muito, muito pontual. Assim, eu pensei em algo, inclusive, que dizesse respeito aos meus estudos e aos meus próprios anseios mesmo. Porque eu lembro, quando eu entrei mais para a discussão do movimento feminista, que uma das pautas do movimento feminista, isso faz muito tempo, era a questão do acesso ao trabalho, né, da possibilidade da mulher trabalhar. E isso, para mim, na minha vida, da vida das mulheres da minha família, nunca foi uma questão. Trabalhar é um fato. Né, não é uma opção, trabalhar ou não trabalhar. É um fato dado para as mulheres negras e para as mulheres pobres, isso é geralmente um dado. Então, eu queria também que a gente conseguisse complexificar, na verdade, o que é ser mulher, e as possibilidades e as questões que estão em torno disso, passando pela clivagem racial, para a gente poder, acho que, aprofundar o debate. Né? Seria esse mais o meu questionamento. Eu tenho algumas questões, mas acho que a gente fica mais para frente para o debate. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que é sempre urgente. Né? Obrigada, Inaê. Então, passo para a Paula, para ela conversar um pouquinho com a gente sobre essas questões. Tentar responder. Eu acho que eu vou começar primeiro agradecendo, a Cecília por estar aqui, os comentários iniciais, as perguntas.
a Lígia e a Inaê pelos pontos tão importantes e um pouco trazendo essas perspectivas diferentes, né? Vou tentar, assim, falar um pouco em geral de algumas das perguntas e especificamente das que eu tenho como falar um pouco mais. Primeiro, dizer que, assim, em termos de algumas das questões levantadas, são áreas que nós ainda, e eu digo ainda porque o projeto continua em expansão e a tentativa justamente é de incluir cada vez mais elementos que são relevantes, né? Mas ainda não inclui algumas das questões que foram levantadas aqui, embora haja um reconhecimento de que elas são muito importantes, né? De que elas têm um efeito enorme, inclusive no que a gente tenta medir, mas por uma questão de capacidade ou até de dentro do enfoque e da inserção onde nós estamos dentro do banco ainda não foram trazidas. Primeiro é a questão de trabalhar com LGBTI, enfim, trabalhar um pouco o que seria, de forma mais ampla, eu acho, a questão de gênero e diversidade, né? O enfoque do relatório realmente é mais a questão da mulher, principalmente, né? Porque começou com essa análise de tentar entender, pela legislação, quais são restrições específicas. Eu acho que à medida que nós vamos avançando, a ideia é trazer esses elementos que são super importantes, né? Em termos da questão de raça, por exemplo, eu estava dando até uma lida, não são dados que nós coletamos, né? Mas em termos até da diferença de salário entre homens e mulheres, se a diferença para mulheres em geral no Brasil é de aproximadamente 70% a 75% mais baixo do que os homens de uma forma geral, são dados que variam dependendo da fonte. Para as mulheres afrodescendentes, essa diferença é ainda maior. Na verdade, aproximadamente 50% da renda do salário dos homens. Então, existe certamente aí um recorte por raça que é muito importante, que tem que ser feito, mas que nós ainda não fazemos de uma forma muito específica, mas que é super relevante, principalmente num país como o Brasil, né? Eu trabalho muito na África subsaariana, fazemos workshops e tentando um pouco levar esse trabalho, a pesquisa, os exemplos. E, realmente, lá, a participação das mulheres no mercado de trabalho é, muitas vezes, bastante alta, mas é quase que integralmente no setor informal, né? Então, de uma forma em que elas não têm direitos, elas não têm acesso justamente à aposentadoria, a nenhum benefício, não tem nenhuma proteção, né? Então, elas são muito ativas por uma necessidade, né, de criar os filhos, de, enfim, trabalhar, de se sustentar, mas não tem uma proteção que garanta nenhum benefício. Então, isso certamente é uma questão que tem que ser considerada. Algumas outras, direitos reprodutivos, algumas outras levantadas, também não são áreas que nós analisamos, mas que parte do trabalho de divulgar e de conversar, e de ter esses diálogos com o estudo, é um pouco entender quais são outras áreas que são muito importantes que nós trabalhamos, né? O banco, em geral, tem uma área que trabalha mais com gênero e diversidade, trabalha com a inclusão de uma forma mais geral e que trabalha essas áreas por outras perspectivas, mas não necessariamente por uma análise da legislação comparativa como nós fazemos. Então, assim, isso é só de uma forma geral com alguns desses, né? Em relação à igualdade de gênero, de igualdade de renda, na remuneração e como isso pode ser encarado, né? A sua primeira pergunta. O que se tem visto, o que eu tenho visto é que a forma, quer dizer, primeiro é você ter essa garantia por lei, né? Quer dizer, você ter realmente esse respaldo na legislação que entenda que isso é algo que deve ser garantido. E aí o que eu entendo é que o que tem acontecido é ter medidas que promovam a transparência desses dados, né? Então, um monitoramento por parte de alguma agência do governo ou do próprio governo em que as empresas ou, enfim, as instituições tenham que disponibilizar os dados, né? E aí você consegue fazer essa mensuração e verificar, de fato, se ainda há disparidades entre a renda, os salários de homens e mulheres, e aí até impor talvez medidas de sanções ou outras para mudar um pouco esse quadro, né? Esses dados, inclusive, são dados da OIT, né? Quer dizer, os dados de desigualdade de renda que nós trazemos, mas eu acho que eles têm feito um trabalho de tentar verificar como avançar com a transparência desses dados para garantir que isso seja mais igualizado, né?
Em termos do horário flexível, é interessante e é bem verdade, né? Quer dizer, mostrando realmente essa relação entre a possibilidade da mulher de ter um trabalho flexível e ela avançar na carreira, né? E eu acho que como nós vemos também em termos dos setores em que as mulheres trabalham por uma segregação ocupacional, ou mesmo por questões de gênero e de escolhas que são feitas em termos de tipo de trabalho, em que as mulheres ou as meninas acabam escolhendo, né, entrar versus homens, certamente mostrando que ter essa flexibilidade no trabalho permite que elas avancem, porque essa é, muitas vezes, a barreira enorme no avançar na carreira, né, ter que fazer essas escolhas. Eu acho que, principalmente, é garantir esse direito, inicialmente, né, para todos. O avanço tecnológico tem permitido isso. O que eu vejo é que, em muitos lugares nos Estados Unidos, isso tem avançado em termos de tentar permitir maior flexibilização no horário de trabalho, trabalhar de casa, trabalhar em horários alternativos para todos, né? Quer dizer, isso não é um benefício que é concedido especificamente para a mulher, é concedido para todos, mas a mulher acaba podendo se valer disso, né? Então, eu acho que trazer isso como uma garantia e aí medidas que, de alguma forma, promovam ou que permitam que isso não seja um empecilho para certos tipos de trabalho, né? Para a realização de certos tipos de trabalho. Em relação à aposentadoria, é interessante, né, ter esse... Eu entendo que tenha um debate bastante grande, inclusive agora, recentemente, no Brasil. O que eu entendo é que a primeira proposta de reforma da Previdência tenha sido de igualar a idade, depois voltou-se atrás nisso, mantendo a diferença. E eu entendo que justamente por isso, esse é o argumento, né? O argumento é que isso seria uma proteção à mulher, que já tem uma dupla jornada, muitas vezes um trabalho já excessivo, e aí é uma compensação por isso, né? Eu acho que, por um lado, a ideia de você igualar a aposentadoria é você dar essa oportunidade para as mulheres, né? Quer dizer, principalmente na questão da contribuição. E aí você teria que, em muitos casos, analisar como é que os sistemas funcionam, né? No Brasil, você ainda pode, por exemplo, se quiser contribuir para a Previdência, mesmo não estando, enfim, empregado formalmente. Você pode contribuir como autônomo, você poderia ter medidas que poderiam, de alguma forma, compensar, porque o que nós vemos como efeito negativo é que isso acaba diminuindo o tempo de contribuição, né? Então, você já tem um tempo menor de contribuição por uma participação menor no mercado de trabalho em termos de anos, e aí você se aposenta mais cedo, então, de fato, isso acaba resultando numa renda, numa aposentadoria mais baixa em termos proporcionais ou integrais, o que seja, né? Então, seria compensar. Em alguns lugares, nós vemos, por exemplo, já licenças ou medidas que reconheçam o que nós chamamos de economia do cuidado, que é justamente aí onde as mulheres acabam tendo essa dupla jornada, que é o cuidado com os filhos, que é o cuidado com os idosos, com parentes, né, que precisem ser cuidados. Então, de alguma forma, medidas sociais que possam compensar isso, né? E eu acho que é um pouco trazendo por aí, né? Quer dizer, medidas que possam compensar isso, mas não necessariamente limitando a participação da mulher, mas compensando esses momentos em que ela não contribui ou compensando esse trabalho, reconhecendo esse trabalho como um trabalho que deveria ser remunerado, né, de alguma forma. De uma forma que nós analisamos isso, mas não tem a ver necessariamente com o mercado de trabalho, mas é no regime de casamento. E no Brasil isso existe pelo regime padrão de bens, que é a comunhão parcial, mas vendo em muitos países, em muitos lugares, o regime de separação de bens, a mulher acaba não trabalhando porque ela que é responsável por cuidar dos filhos, ela não trabalha, e aí o regime não reconhece esse trabalho que é feito, a contribuição que é feita para a família durante o casamento, e aí no caso de divórcio, de dissolução, a mulher que sai sem nenhuma renda, não tem uma distribuição dos bens, enfim, ela contribuiu de uma forma com o trabalho dela, né, para a família, e não tem esse reconhecimento. E eu acho que são medidas assim, de você tentar reconhecer esse trabalho e criar mecanismos que compensem isso, sem necessariamente limitar a oportunidade das mulheres que queiram, que possam, né, trabalhar até mais tarde, inclusive com o aumento da expectativa de vida e tudo isso. Então, eu acho que é uma discussão que é super válida, tentar entender como não fazer com que isso seja um peso ainda adicional para a mulher, né? Mas que sejam oportunidades iguais. Em termos de
O que mais? Em termos acho que de assédio nos transportes públicos, né? Isso é super interessante. É outro elemento que nós analisamos na legislação. É certamente uma área que é uma grande barreira para as mulheres no Brasil e em outras partes do mundo. Alguns mecanismos, a França eu sei que adotou alguns mecanismos para coibir o assédio em lugares públicos, em transportes públicos. Nós fazemos uma avaliação da legislação que proíbe, da mesma forma que, vendo se existe legislação específica com relação ao assédio sexual no trabalho e em escolas, no ambiente de educação, também em espaços públicos. Mas as leis, os dispositivos que existem são muito variados, não são necessariamente especificamente para transportes, às vezes é uma linguagem ou é um dispositivo muito amplo, né? Então, eu acho que realmente é preciso haver legislações mais específicas ou medidas específicas. Uma coisa que eu achei interessante que nós vimos em alguns países, acho que o exemplo foi da Índia, em que as mulheres não podiam trabalhar em horário noturno. E aí, um dos motivos, quer dizer, essas restrições todas, né, são medidas de proteção. Quer dizer, a mulher não trabalha em horário noturno porque isso pode ser um risco a mais para a mulher de ter que se locomover num horário noturno ou mesmo realizar um trabalho nesse horário, por todos esses riscos de assédio, de violência, etc., né? Então, isso foi associado, quer dizer, eles reverteram essa restrição para a mulher, mas isso foi associado a uma imposição para as empresas de adotar medidas que possam garantir a proteção das mulheres no transporte, na ida e vinda da casa para o trabalho, para poder trabalhar em horário noturno. Então, enfim, são medidas que eu acho que podem entrar. Existem outros lugares em que o que enfim, o vagão rosa, né? Eu sei que no Sudeste Asiático, em alguns países que nós, enfim, conversamos e discutimos, as mulheres querem ter esse tipo de opção. Não estou dizendo que seja a solução para todos os países. Eu acho que acaba normalizando realmente a situação, acaba de alguma forma até onerando as mulheres, né? Elas que têm que pegar um ônibus especial em vez de poderem de alguma forma terem essa proteção. Mas são medidas que em alguns lugares estão sendo usadas como uma forma de você ter pelo menos essa possibilidade como um paliativo, pelo menos, né? É um paliativo, né? E aí avançar, eu acho que é cada vez mais tentarmos encontrar soluções que, de alguma forma, criem essas proteções sem necessariamente fazer com que a mulher tenha que, enfim, ter movimentos diferentes ou tomar direcionamentos que não seriam os tradicionais para poder se proteger, né? Uma coisa que eu achei interessante, e eu falo isso porque eu acho que tem a ver um pouco com a normalização e um pouco a mudança desse paradigma, né? O fato de que mencionar aqui a participação das mulheres e de, enfim, uma participação menor dos homens, isso em geral é o que nós vemos, né? E na verdade o que eu acho que tem havido muito é uma verificação de que, para que essas coisas mudem, para que esses elementos comecem a ser mudados, é preciso realmente uma participação maior dos homens, não só, enfim, em querer mudar isso, né, mudar esses paradigmas, mas de tentar avançar essas proteções, né? Então, a ideia é tentar trazer mais, ver qual é o papel dos homens no avanço dessas questões, né? Em alguns lugares eu sei que os homens, por exemplo, já não aceitam falar ou participar de painéis se não houver uma representante feminina. E eu agora estou aqui, mas eu tenho pensado em fazer o mesmo, dizer eu não participo de um painel que trate da igualdade de gênero se não houver um representante masculino. Porque eu acho que é isso, né? Quer dizer, trazer os homens para essa discussão de uma forma mais proativa, né? De uma forma mais assertiva e entender que é um papel dos dois, né? Eu acho que é um pouco isso. Não sei se eu tratei de todos os temas, mas eu acho que, em geral, essas são as questões. E agradeço novamente todas as perguntas e os comentários. Zé Férez, a gente vai direto ou pode abrir para pergunta? Tá. Antes de eu abrir, vou fazer só mais um breve comentário aqui no meu papel de moderadora. Acho que uma questão que a Paula colocou aqui é justamente essa de
de quebra de paradigmas e como é que a gente faz para mudar. A forma como eu vejo isso é que a gente se encontra num equilíbrio da sociedade e como é que a gente perturba esse equilíbrio para a gente ir para uma situação de maior igualdade, traz mais participação dos homens, etc., para essa discussão. E várias políticas públicas tentam mudar esse equilíbrio, né? Eles tentam deslocar uma forma que a sociedade tem de agir para a gente para um equilíbrio de mais igualdade. E aí eu queria fazer só 2 pontuações. A primeira com relação à questão da aposentadoria, que eu achei super interessante essa perspectiva, mas só acrescentando mais um ingrediente ao que a Paula colocou. Uma forma de ver essa questão diferenciada de idade de aposentadoria é que ela pode também reforçar um estereótipo, no sentido de que se a mulher espera se aposentar mais cedo, o homem espera, então, que ela faça mais trabalho doméstico, porque ela vai se aposentar mais cedo. Então, ela funciona, de uma certa forma, como um paliativo, eu vejo dessa forma, mas também não é uma solução definitiva que muda a gente para um equilíbrio de mais igualdade. E um outro ponto que eu acho que, enfim, que não tem, não sei se tem uma resposta, mas pensar também nesse paradigma ou nesse equilíbrio em que a gente se encontra, em que as mulheres negras, em geral, estão associadas muito mais a serviços informais ou a um tipo de trabalho que pode ser visto como mais precário ou que recebe remunerações inferiores, e pensar um pouco como é que a gente quebra esse paradigma e traz mulheres negras numa situação de igualdade com as mulheres brancas. É através de uma política mais de ação afirmativa das mulheres negras, ou é uma política de treinamento, qualificação, e pensar que essas mulheres também podem se inspirar em outras mulheres negras que ascendem profissionalmente em outras carreiras, e pensar um pouquinho mais como é que a gente quebra esse paradigma também. Mas, dito isso, eu abro, então, para as perguntas da plateia. Obrigada, bom dia. Eu sou Gabriela, eu trabalho na área de inteligência de segurança pública, e das nossas vertentes é, obviamente, o combate de violência. Então, eu não vou entrar no mérito, né, das outras perspectivas do relatório. Em primeiro lugar, Paula, parabéns, excelente trabalho. Mas na área econômica eu entendo assim, um pouco de que as meninas que hoje estão com 12 anos, eu diria, as possibilidades e as oportunidades de emprego que elas terão daqui aos 10 anos são oportunidades que nem existem ainda, e que certamente a grandíssima maioria estará relacionada com o mundo virtual, né, com os avanços tecnológicos, e vai fazer muito pouca diferença o gênero, a raça, a cor, até a própria acessibilidade. Então, eu queria focar mais na área que, né, inclusive, é do meu interesse, que é a área do combate à violência à mulher. E aí a minha pergunta, de respeito, já plagiando um pouco a professora, né, que mulher é realmente essa coisa complexa, não dá para a gente resumir e trabalhar com uma mulher como, né, um espectro único. Queria entender, assim, considerando essa fotografia que o relatório fez, e que já entendeu, né, que a situação da violência é uma situação complexa e que acaba tendo desdobramentos seríssimos nessa evolução, tanto econômica como pessoal, como social da própria mulher, quais são as medidas ou as possibilidades e os desdobramentos que o relatório tem pensado? Porque, assim, dentro do meu ponto de vista, que trabalho em campo, né, o que eu vejo muito, aí voltando nessa complexidade da mulher, é que, por exemplo, um dado que me impressiona e que me aterroriza é que existe uma taxa, esse é um número extraoficial que a gente conhece, de mais ou menos 75% de arrependimento da mulher quando ela faz um RO de violência doméstica ou de violência ou qualquer coisa relacionada com isso. 75% é muita coisa. Isso significa que a mulher vai lá, faz um RO, né? Meu marido fez isso, fez aquilo outro, e volta 48 horas depois, e as juízas, normalmente quando são juízas mulheres, tentam convencê-la, não faça isso, porque a próxima pode ser fatal. Isso nem é o trabalho da juíza, mas elas acabam fazendo porque é a realidade. Então, eu diria que 75% é um número muito alto, e aí a gente está falando da grande maioria, né? Estou falando de uma massa, né,
que faz diferença quando você trabalha com índices. Não estou falando de, né, uma educação superior, não estou falando disso, estou falando de uma grande massa. E também existe dentro, isso acontece tanto na Maré como no Leblon. Nesse caso específico, não existe diferença. Então, eu queria saber, assim, dentro dos desdobramentos que o relatório está pensando, o que ele está pensando nesse sentido, de fazer esse trabalho de conscientização, que é muito mais conceitual, né, do que, na verdade, entender e somente fotografar a realidade. E aí, inclusive, já me coloco à disposição, como falei com você antes, para a gente tentar se ajudar e tentar resolver isso junto. Porque, assim, você pode dar 200 oportunidades, abertura, espaço no judiciário, mas quando você vê esse dado, realmente é alarmante você ver que não adianta você dar o espaço porque ela volta atrás, ela não continua, por inúmeros fatores que aí nem vem ao caso a gente discutir o mérito. Mas fato é que é o que acontece. Obrigada. Obrigada. Deixa eu colecionar mais algumas perguntas, aí depois a gente abre aqui para o painel responder. Bom dia a todas e todos. Paula, obrigada pela exposição. O Banco Mundial vir de Washington para cá é sempre importante. Eu fui secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos no primeiro ano desse governo, em 2015, e estive com essa pauta, né, da questão de gênero, fazia parte da pasta dessa secretaria. E conheço bastante bem as dificuldades de se tocar políticas públicas no campo da diversidade. E, Paula, a coisa que eu mais pensava na época, com os meus subsecretários, era como transformar leis, porque o Brasil tem um arcabouço legal, que eu brincava que o Brasil tem leis da Finlândia com realidades de Bangladesh, né? A gente tem uma disfunção, aí, uma miopia absoluta entre a estrutura e base normativa e legal, porque um país que tem a Lei Maria da Penha não é mais para ter violência doméstica. O país que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, enfim, a coleção de leis é uma coleção moderna, uma legislação sofisticada, e a sociedade continua com indicadores sociais bastante conservadores e atrasados. Quer dizer, como transformar tanta legislação em prática cultural? Não adianta, gente, eu tenho uma lei contra assédio, se o assédio é visto culturalmente como uma coisa normal. E a mulher que reclama do assédio é mal amada, é amarga, está precisando de um homem para dar um trato. Desculpa os termos, mas são esses que a gente ouve no dia a dia, né? Não adianta a lei, porque culturalmente mulheres e homens entendem o assédio como algo normal na sociedade. E quem reclama é que é o chato. Normalmente eu entendo que os negros têm essa posição. Que mulher trans, não, ela quis, ela procurou esse caminho, gente. O mais complicado. Então, está tudo muito banalizado. Então, acho que a grande política pública que a gente tem que levar, e que a gente tem que levantar essa bandeira, é a educação para a paz, é a educação pela diversidade. É nas escolas, no ensino fundamental, a gente trazer a educação pela diversidade do início. Não adianta as bancadas religiosas, conservadoras, acharem que isso é contra Jesus, porque não é contra Jesus, é a favor dele. Que é a favor da paz, é a favor da fraternidade, é a favor do olhar generoso para o outro. E aí esse salto é que eu sempre me preocupo, né? Não desqualificando em nenhum momento o trabalho que o Banco Mundial fez, inclusive a questão de comparativa internacional é muito importante, né? Mas é um trabalho que coleciona as leis existentes em cada país. Essa lei não nos garante ainda nada, especialmente no Brasil. Desculpa se eu me alonguei, e, na verdade, não é uma pergunta, é uma provocação para a gente. Acho que os brasileiros têm que dar esse passo fundamental na construção da nossa sociedade. Obrigada. Obrigada. Bom, depois do que foi falado, fica até difícil falar alguma coisa, mas... na verdade, eu concordo totalmente. Eu trabalho com pessoas com deficiência, que é uma outra coisa que nunca se fala, né? Nunca se fala das pessoas com deficiência, que é uma outra diversidade nesse país, onde não tem respeito nenhum, se não tem pelo deficiente, pela mulher deficiente, menos ainda, em relação ao trabalho, à empregabilidade. E o mesmo acontece quando vão ser empregados também. Então, assim, o que eu gostaria de dizer aqui, não é nessa área, mas é que me chamou muito a atenção, quando a Paula agora há pouco falou, em relação a... Eu achei muito tradicional a visão
de que o homem, né, na separação, a mulher ficou em casa trabalhando e tal, enfim, fazendo seus trabalhos domésticos, e aí não tem aquela... sei lá, parece que está sempre considerando o casamento, aquele casamento tradicional da década, sei lá, de 50, e que eu acho que hoje em dia, e já há muitos anos no Brasil, quem sustenta a família são as mulheres. E a gente não tem mais um casamento, é um casamento nuclear, sabe? Não tem mais essa história de o homem e a mulher. Os homens, em geral, quando se separam, ou tá bom, tem lá o filho, ou nem casou ainda, eles não querem nem saber dos filhos. 99% dos pais, eles não querem ricos ou pobres, eles dão as costas para as mulheres. Então é o seguinte, as mulheres é que sustentam a família, que trabalham e que têm essa dupla jornada de trabalho, mas como única. E isso eu gostaria de dizer aqui, porque parece que a gente está num outro mundo, que eu não conheço. Eu só conheço esse. Quando eu vou nas comunidades, eu só conheço esse. Bom dia, meu nome é Ana Luísa. Alô? Meu nome é Ana Luísa, eu sou profissional da área de responsabilidade social e socióloga. Então, tenho duas perguntas. Primeiro, agradecer a Paula, porque foi muito rico o debate, eu não conheço a fundo, por isso que eu vou pedir. No seu dado, você falou sobre a restrição de ser chefe de família e tinha destacado o Chile. Eu queria entender, o Chile me chamou a atenção nesse dado, dentre os outros países. O outro, você comentou sobre a mulher na participação da administração pública na política, no governo. Como sociólogo, eu queria saber como que se chegou a essa conclusão, a essa inferência sobre a mulher e a participação dela no governo e o cunho social nas políticas públicas. Sair daquele senso comum que a mulher olha mais para isso, então ela vai focar. Como que se chegou a essa conclusão no estudo do Banco Mundial que a participação feminina pode fortalecer as políticas públicas do cunho social diante do momento que a gente questiona tanto o Brasil sobre esse tema? Obrigada. Aqui, por favor, e a gente vai tomar mais uma pergunta depois para finalizar. Bom dia, meu nome é Wilson. A minha área é engenharia. E eu tenho 84 anos e algum tempo de observação, de modo geral, em relação ao universo. Eu queria perguntar a Lígia Fabris, você fez um comentário de que algum aspecto é calculado como 32% do tempo do trabalho doméstico. Você mencionou isso. Eu gostaria de saber o que seria calculado como 32% do trabalho doméstico. Eu queria também colocar o seguinte, desculpe. Para mim é extremamente difícil eu me comunicar porque eu tenho uma deficiência auditiva fortíssima. Portanto, estou aqui com o aparelho tentando minimizar essa dificuldade. Tá? Se for possível lembrar, eu agradeço. E tem outra pergunta sobre, me parece, uma observação de modo geral, é uma coisa talvez existencial, ligada à origem das espécies. Né? Me parece que, hoje em dia, no convívio social, dá para perceber que o gênero feminino ele se encontra, talvez, vivendo numa situação de vitimismo em relação à convivência com o gênero masculino. Como é que eu deteto isso? Eu noto que algumas pessoas, algumas mulheres, se desculpam por algum momento, algum conflito, de uma forma quase subserviente. Não deveria existir isso. Quando a falha, inclusive, por uma inadvertência, entendeu? Eu estava no teatro ontem, assistindo uma peça ali no teatro e, mais uma vez, eu constatei. Eu falhei em relação a uma movimentação qualquer e a pessoa, a mulher, se desculpa sorrindo, como quase humilde, que talvez psicologicamente é essa a situação em que a mulher se encontra. Né? Provavelmente. É isso que eu queria comentar. Esse assunto, eu queria dar parabéns a vocês aí, porque
Imagina a mão de obra que vai ser conseguir essa... não a igualdade, porque não interessa tanto a igualdade, é preciso preservar a diferença. De qualquer maneira, é preciso entre gêneros, me parece. Tá ótimo, obrigada. Eu vou pegar só mais uma última pergunta e aí a gente conclui. Obrigado. Passo aqui para... Meu nome é Rafael Almeida e a pergunta é sobre cota. Se a cota não seria um método inadequado para iniciar aí uma possível solução para os problemas que foram apresentados. E eu gostaria de definir cota como reserva de mercado e para provocar, assim, em termos econômicos e nos estudos comparados entre os países, que foi apresentado aqui, que onde há cota, né, há menos mercado e há menos produção. E, por favor, se as senhoras poderiam... Tá ótimo, obrigada. Então eu vou começar passando... A Inaê começa, a Paula conclui e a Lígia. Bom, enfim, acho que eu vou comentar as questões que foram mais específicas e que eu me sinto mais à vontade para responder. Enfim, o que eu acho que a gente está tratando... desculpa, eu perdi o seu nome. Tereza, o nome da minha filha. O que a Tereza falou, eu acho que é fundamental a gente lembrar que a gente está tratando de uma construção histórica. Né? A forma como a gente encara o que é ser mulher é uma construção histórica e, querendo ou não, a gente está desconstruindo isso, nós mulheres. Então, acho que isso é preciso... não é à toa que aqui tem muito mais mulheres, a gente está num momento de mudança e de pensar numa inserção mais justa, né? E equilibrada da mulher na economia, na sociedade, na política, nas diversas esferas, enfim, da vida social. Eu penso isso para... Essa questão do vitimismo, eu não entendi muito bem o que o senhor que tentou dizer, mas eu imagino que o senhor estava tentando falar de uma espécie de construção da mulher num lugar de subserviência que, de fato, existe, infelizmente, e é justamente sobre isso que a gente está tentando mudar. Né? É justamente esse lugar da mulher que vai fazer uma denúncia do marido, mas que se arrepende. Isso é um dado fundamental, ainda mais quando não é um número tão ínfimo. Né? São 75% das mulheres que estão fazendo isso, das várias camadas e condições sociais e pertenças raciais possíveis. Né? É claro, porque isso é um indício de algo muito maior, na verdade. Né? Isso é, como você disse, uma fotografia de algo muito maior, que é essa construção de uma ideia de mulher que, quando é quebrada nas mais variadas formas, causa um profundo incômodo, inclusive para a mulher, porque a mulher é criada para ser subserviente. Ela é criada, isso é um fato. A gente está começando a mudar isso, porque também, do ponto de vista econômico, que a gente tem, pelo menos em algumas camadas mais pobres da sociedade, que as mulheres são as chefes de família, porque os homens vão embora e quem fica são as mulheres. A gente sabe disso. Né? Eu não tenho os dados gerais, mas... enfim, o que a gente vê é muito essa presença feminina, sobretudo no Brasil, como chefe de famílias, né, como as mulheres que vão fazer dupla, tripla jornada para garantir que os seus filhos tenham o mínimo de dignidade. Né? Então, o que eu acho, eu concordo, nós precisamos de políticas públicas voltadas para a educação de forma massiva. Não só para as crianças, mas também para os pais dessas crianças. E é por isso que... Eu esqueci seu nome. Rafael, eu sou radicalmente a favor das cotas, né? Porque eu acho que as cotas, independentemente do mercado, eu acho que o mercado ele é importante, mas não é ele que deve ditar as regras da sociedade. As cotas elas são fundamentais para garantir que uma determinada geração tenha acesso a algo que foi historicamente negado a ela. Né? Então, se as mulheres são historicamente negadas a cargos de chefia, a gente precisa mudar isso agora. A gente precisa mudar isso agora com políticas públicas voltadas para a educação, mas a gente precisa mudar isso agora para que todas essas meninas que estão aqui possam realmente
saber que está garantido para elas a possibilidade de fazer o que elas quiserem fazer com as vidas delas, inclusive e sobretudo as profissionais, né? Se isso o mercado vai reagir bem ou mal, a gente depois questiona e vê, porque inclusive o mercado é uma construção, o mercado somos nós também que estamos. Eu entendo um pouco, eu não sou economista, sou historiadora, mas eu entendo que a gente cria as demandas para o mercado, né? E acho que a gente não pode inverter. Acho muito perigoso quando a gente inverte. E acho que isso também fica um pouco tendencioso, porque depende também do olhar que você tem em relação a isso. Então, a gente tem as cotas raciais para a entrada das universidades públicas, você vai ter uma maior competitividade. Isso é ruim? Na lógica do mercado, eu acho que não. Enfim, mas, de fato, a minha questão aqui, no que diz respeito às cotas, né, e a cota entendida como uma ação direta, como uma política afirmativa, que é isso que ela né, é de garantir que, além de uma política de longo prazo que precisa ser estabelecida, uma política de curto prazo dê conta para que as desigualdades sejam minimamente combatidas, né? Então, eu sou uma pessoa radicalmente a favor das cotas nesse sentido, porque eu acho que é um mecanismo que, pensado em conjunto com políticas mais amplas, pode garantir uma melhoria, uma busca por igualdade, que é, em última instância, disso que a gente está tratando aqui. Obrigada. Vou tentar também responder a algumas. Talvez começar com a questão da violência contra a mulher e, de alguma forma, juntar isso com a questão da implementação de leis, porque uma das coisas que eu talvez tenha não mencionado, mas ficou claro, eu acho, é que nós fazemos uma análise da legislação que existe em termos de adoção de leis, mas não da implementação. E o que entendemos e reconhecemos plenamente é que existe em todos os lugares e em todas as áreas uma lacuna enorme entre o que existe em termos de legislação e a implementação ou a efetividade, né? Em alguns casos, de uma forma contrária, né? Algumas restrições como a do Chile, por exemplo, e algumas outras que ainda existem no papel. É engraçado quando você vai conversar com as pessoas, eles dizem, não, isso aí não se aplica, existe uma restrição que não se aplica, então é uma inversão um pouco no sentido de... Mas, em geral, é o contrário. Em geral, é que existem leis boas, existem leis de proteção, existem leis que garantam a igualdade de remuneração, etc., etc. Isso não necessariamente se traduz ainda na prática. Eu acho que, de uma forma geral, isso passa muito por uma conscientização, né, e educação. Educação em termos formais, né, de trazer, eu acho, essa discussão para a educação, mas uma educação, de uma forma geral, em termos de mudar algumas das mentalidades, a percepção com relação a alguns desses temas, né? Com relação à violência, eu acho que esse é uma das questões que nós vemos em muitos lugares, inclusive no Brasil, o que é a percepção da violência, né? O que a mulher ou, enfim, os indivíduos percebem que se considere ou que seja caracterizado como comportamento de assédio, de violência. Uma das discussões que foi muito interessante, está no mundo todo, mas nos Estados Unidos, onde eu pude participar um pouco mais, esse movimento agora recente do Me Too e de você ter trazido à tona todos esses casos que, enfim, assustadores, né, de coisas que vinham acontecendo há muitos anos, que as mulheres não tinham coragem de levantar a voz e de alguma forma falar ou denunciar, não só agora tendo respaldo para fazer isso, por uma maior visibilidade do tema e um apoio, porque isso, de alguma forma, gerou um movimento, mas ouvindo muitas pessoas falarem, tanto homens quanto mulheres, mas principalmente homens, que eles agora percebem que, de alguma forma, em algum momento, tiveram um comportamento que eles hoje sabem que foi uma forma de assédio, né? E isso também se caracteriza com a violência doméstica, quando você faz estudos e pergunta para as mulheres, você acha normal a mulher bater, o seu marido bater em você, ou fazer isso? E é normal, quer dizer, elas consideram isso normal, porque isso foi o que elas viram ao serem criadas, isso faz parte da cultura. Então, é mudar essa percepção, é você entender quais são os comportamentos que determinam ou que são considerados violência, e passa muito por uma conscientização, uma percepção da violência, uma conscientização e educação a respeito, né? Eu acho que a gente tem que fazer, principalmente num país como o Brasil, uma distinção, muitas vezes, entre a realidade nos centros urbanos e
onde há, eu acho que, maior acesso à educação, enfim, e a outras visões, e meios mais rurais, enfim, áreas em que essa informação muitas vezes não chega, né? Então, os índices altos, às vezes, são maiores nesses lugares porque realmente não existe, inclusive, acesso a esse tipo de informação e conscientização, né? Então, acho que um pouco isso com relação... interessante o dado do arrependimento, eu não sabia que era um dado tão alto, eu não sei exatamente quais seriam medidas específicas, eu estava tentando lembrar do que eu já li, porque é uma das áreas que eu trabalho também. Em alguns lugares existe uma proibição da retirada da queixa, né, após apresentada. Eu não sei se isso é uma solução, porque isso pode... Na verdade, o efeito contrário é que as mulheres aí não apresentam a queixa, né, porque elas têm medo de apresentar a queixa. Mas, enfim, essa é uma medida que é adotada em alguns países. Penas alternativas para o agressor em termos de participar de um treinamento ou de um programa de conscientização, porque passa muito por isso, né? Então, tentar um pouco mudar essa mentalidade como uma forma de, enfim, sair um pouco do sistema criminal e até possibilitar, porque muitas vezes, eu não sei se é a questão do arrependimento especificamente, mas muitas vezes... o medo das mulheres de denunciar é até porque, às vezes, o homem é o ganha-pão, ou, enfim, milhares de consequências para ela também, se houver uma denúncia. Então, eu acho que são medidas que têm que tentar lidar com esses impactos, né, ou essas questões. Medidas de educação, conscientização, percepção da violência de uma forma geral. Em termos de implementação, muitas vezes vontade política junto com a conscientização, e algumas medidas de incentivo, né? Na questão do casamento infantil, por exemplo, que é uma área que eu trabalho muito com o banco, alguns estudos que foram feitos em países da África mostrando que políticas que condicionem alguns incentivos, inclusive financeiros, a que a menina fique dentro da família, permaneça na escola ou demonstre a presença na escola, tem servido para adiar o casamento. Então, eu acho que são algumas medidas que, de alguma forma, criam elementos, principalmente, eu acho que com a educação, né, enfim, e trazendo um pouco esse elemento, né. Queria só comentar que, quando eu falo aqui, o que pareceu talvez uma visão de casamento tradicional, não é a visão que nem que eu trago, nem que o banco traz. É apenas trazendo e entendendo que algumas dessas restrições ou discriminações têm por base esse formato mais tradicional de casamento, que certamente não é o caso hoje no Brasil, na maioria, mas que mesmo quando você vê casamentos ou, enfim, famílias não tradicionais, mais que é o caso, eu acho que na maioria dos casos no Brasil, em muitas partes do mundo, em que a mulher acaba sendo a chefe de família, ela que é a responsável por sustentar a família, é mais essa questão de que, historicamente, a mulher é que acaba tendo essa responsabilidade, seja isso de uma forma compartilhada, né? Não é que ela vai ficar em casa para cuidar dos filhos, mas ela é que acaba sendo a que tem essa responsabilidade. Mas, em alguns lugares, ainda essa visão que subsiste, né? Então, um pouco a análise que a gente faz tentando trazer essas perspectivas muito variadas até do que é o casamento ou não. É uma discussão muito interessante que eu me lembro que a gente teve um tempo atrás. Em alguns países do Oriente Médio, por exemplo, uma das questões que nós analisamos é que a mulher herda, a herança da mulher é metade da do homem, né? Isso faz parte de uma questão histórica, cultural, religiosa. E isso foi, não me lembro exatamente qual foi o país, mas eles estavam tentando mudar isso na legislação, e as próprias mulheres, de alguma forma, foram contra, porque a contrapartida disso é que, por lei, o homem tem a obrigação de manter a família. Então, na verdade, a contrapartida é uma questão de condições financeiras, de manutenção da família, mas elas próprias queriam continuar sendo mantidas. Então, assim, só trazendo uma visão de que, assim, quando nós falamos um pouco dos dados e dessa análise, é um pouco trazendo perspectivas que são, às vezes, muito diferentes da do Brasil, apenas até como exemplo, né, de coisas que ainda acontecem no mundo, mas não tem essa visão tradicional nesse sentido de achar que é a mulher que tem esse papel ou que é a que fica em casa, né. Do Chile, rapidamente, a restrição... muitos países do mundo tinham isso, o Brasil tinha isso até, 88, em que, por lei, no Código Civil, o homem é responsável
pela administração da família, pelo cuidado com o lar. E no regime de casamento no Chile, inclusive, o homem é o que tem o direito de administrar os bens conjugais, isso até hoje. Então, existe uma restrição à mulher, em tese, porque esse é um dos que, na prática, pelo que nós entendemos, não se aplica, eles não aplicam isso na prática, mas, por lei, é o homem que administra os bens conjugais. Então, ainda existe essa restrição. Não, então é isso. Eu acho que, assim, em relação às cotas, a gente pode conversar um pouco mais, mas eu acho que são um pouco o que a colega já mencionou, que eu acho que é uma forma de você... É quase uma discriminação reparativa, né? É você trazer isso para criar esse espaço que não existe. E o que nós vemos em muitos lugares é que a mentalidade das mulheres, ou inclusive de participação, é que quando existe uma cota, aí elas têm até maior motivação ou incentivo para se preparar para assumir esses cargos de liderança, seja na política ou em empresas. Então, é um incentivo para a participação, até de uma forma, em termos de pensamento, de aspiração. Então, enfim, acho que com isso eu concluo. Obrigada, Paula. Vou passar rapidamente a palavra para a Lígia. Super rápido. Primeiro, responder a pergunta que me foi feita diretamente. O dado é de que o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado das mulheres corresponde a até 39% do PIB mundial. E que no Brasil a cifra é de 11%. Sobre as outras questões, eu vou falar muito, muito brevemente, é só que um ponto que foi levantado que eu acho também interessante, que pegando a questão das legislações, como é que as legislações dos países do mundo diferenciam e no sentido de discriminar, né, porque diferenciar não necessariamente é discriminar, essa é a questão da cota, né? Quando as legislações do mundo diferenciam para discriminar, isto é, para hierarquizar, para marginalizar mulheres, né, para subordinar. Então, a gente está falando aqui de igualdade formal, em termos jurídicos. Né? Igualdade formal é ser tratado, todos terem igualdade de tratamento diante da lei. A gente nem chega na igualdade material, muito menos na efetividade, ou seja, a questão é muito grave. Né? Ainda temos muito a avançar e, nesse sentido, não há que se falar em vitimismo. A realidade é grave, está aqui demonstrada, tem dados aqui, fartos, que demonstram a gravidade da nossa situação. E, nesse sentido, só para fechar a questão das cotas, né, eu desconheço qualquer dado que indique que cotas tragam algum prejuízo nos países. A gente vê ali os países que, por exemplo, adotam, seja legalmente, outros voluntariamente, cotas de variadas formas para determinar variados grupos sociais em variados segmentos. E os dados a que eu tive acesso, são muitos, são não só de que as cotas são um mecanismo efetivo e, a gente precisa dizer, liberal de transformação social, né? Não é nada revolucionário, né, cotas, e que tem um efeito, inclusive, de transformação, e no sentido de mercado, inclusive, de produção de inovação, porque aí incluem pessoas com diferentes visões de mundo, diferentes backgrounds, e que esse seria um ambiente ótimo para a produção de inovação, por exemplo. E aí, aumento de lucratividade. Então, a evidência que eu conheço é justamente a oposta. Eu vou só brevemente falar aqui dessa questão de cotas. A ideia da cota ela é bastante controversa, acho que em economia, no seguinte aspecto, né? Talvez o que a gente esteja observando é uma situação de equilíbrio, que a gente não deveria forçar um outro equilíbrio com cotas, criando uma reserva de mercado. Mas eu acho que a teoria econômica também é bastante rica e contempla casos em que a cota pode ser benéfica, tá?
Então, tem algumas situações em que a economia, por exemplo, podia ter equilíbrios múltiplos, uma situação de igualdade e uma situação de extrema desigualdade. Os dois equilíbrios são possíveis numa sociedade, mas, dependendo da condição inicial de onde a gente parte, a gente está num equilíbrio que é ruim. Então, nesse sentido, a política de cotas ela pode ser positiva, né? Então, a ideia aqui é, por exemplo, o seguinte: olha, a gente está num equilíbrio em que a mulher não participa dos cargos gerenciais, tá? Mas existe um outro equilíbrio em que todo mundo participe e que existe igualdade, tá? E a cota ela vai fazer. E por que ela não participa? Porque ela olha e fala assim: eu vou ser discriminada, então eu também não vou investir nessa profissão, porque eu não vou chegar lá. A barra, para mim, é muito mais alta. Então, a cota ela funciona para quebrar esse equilíbrio negativo em que tem pouca representatividade de mulher. Ela pode funcionar de uma maneira mais positiva, de forma a mostrar que a barreira não é tão alta assim de ser alcançada, e as mulheres vão investir mais, vão se capacitar mais no momento em que elas percebem que elas podem alcançar esse tipo de posição. Eu acho que foi justamente o ponto contrário que eu fiz aqui, que em alguns casos não, que a cota é muito bem-vinda. Mas eu vou encerrar aqui no nosso interesse do tempo e a gente discute, a gente tem 15 minutos de coffee break e a gente pode levar essa discussão adiante. Obrigada.